Bom dia, mundo melhor. O mundo está melhor. Vocês estão melhores, estão bem. Cleiton Lima aqui, mais um vídeo no canal. Novamente aqui no cenário, aqui na minha drogaria. Vamos lá, vamos falar aí mais uma vez sobre a nossa infame política. A ideia aí é destrinchar um pouco a política para a gente poder trabalhar os processos que vão acontecer nas próximas eleições aí. 2022 está chegando. Nós estamos entrando no começo, no final do começo de 2021, né? Essa semana aí faz essa passagem aí do começo para o meio do ano. Então o tempo está passando, o tempo urge. Temos pouco tempo aí para poder desenrolar algumas situações aí, né? E eu queria falar um pouco hoje aí sobre uma vertente política que é muito importante, que é a parte do legislativo, né? No último vídeo a gente deu uma base, assim, a gente passou um pouquinho sobre o que são os três poderes, né? A divisão dos três poderes, bem superficial, de uma forma bem simples, falando aí do executivo nas esferas, né? A gente dividiu as esferas de governo federal, governo estadual, governo municipal. Aí falei sobre executivo, sobre legislativo e sobre judiciário. Poder executivo é uma coisa muito à parte, ela precisa ser muito bem trabalhada, porque é onde o brasileiro se enxerga na política, onde ele vê a política, né? Que é a candidatura a presidente, a governador, a prefeito. Judiciário não é uma questão legislativa, não é uma questão política, ela tem influências da política, tem algumas coisas que têm influência forte referente à política, mas a gente não trabalha o judiciário em termos de candidatura, em termos de escolha. Eu quero falar hoje sobre o legislativo, que eu acho que talvez entre os três poderes seja o que mais influencia a vida das pessoas. E as pessoas não sabem disso. Influencia numa série de fatores. Influencia em quanto gasta, nas leis que são decididas, na forma como o dinheiro é aplicado e agora ainda mais. A gente teve algumas mudanças legislativas aí que vai levar uma boa parte do orçamento público para a mão dos deputados federais, para a mão do legislativo federal. E isso é extremamente importante. Como que funciona essa situação do legislativo? A gente, primeiro de tudo, a eleição de legislativo ela é dividida em duas etapas. O legislativo municipal acontece nas eleições municipais a cada 4 anos. Então, junto com o prefeito se elege os vereadores. E as eleições majoritárias e eleições para deputado acontecem juntas na eleição para a presidência da República, junto com governadores, também a cada 4 anos. Então por isso que a gente tem de 2 em 2 anos tem eleição. Se isso é bom, isso é ruim, é outra questão. A questão aqui é falar a respeito desse poder. O nosso poder legislativo teve uma eleição em 2018, junto com presidente e governadores. E quando a gente vai escolher um parlamentar, quando a gente vai para a eleição que envolve o legislativo federal e estadual, a gente faz 3 escolhas. Um deputado federal, um deputado estadual e a eleição para senador. Essa é um pouquinho até mais confusa. A eleição para senador, a cada 4 anos, ela muda. Por quê? Como são 81 senadores, são trocados em parte o número de senadores. Numa eleição se trocam 27 senadores, na outra eleição se trocam 54 senadores. Então o mandato de senador é por 8 anos. Então você não troca todos de uma vez. Sempre tem uma proporção aí que é feita essa troca. Na última eleição foram votados 2 senadores. Então se votou para um deputado federal, para um deputado estadual e para 2 senadores. Na próxima eleição de 2022 será um senador apenas. A gente vai escolher só um senador. E o senador ele é considerado uma eleição majoritária, como se ele fosse próximo ao executivo,
porque o Senado ela é uma casa revisora, ela propõe leis, vota a legislação, mas ela é muito mais revisora, ela faz muito mais a revisão das leis que a Câmara Federal vota. Enfim, esses são detalhes. Então, na eleição de 2022, a gente vai escolher um senador, um deputado federal e um deputado estadual. E uma coisa que é muito importante, a eleição para senador é majoritária. Então, você vota no senador, é ele que vai. Né? Não tem proporção. É uma eleição majoritária. Os mais votados levam. Não tem muito cálculo, não tem muito o que fazer. As outras eleições legislativas, e isso vale para deputado federal, deputado estadual e para vereador, quando tem, essas eleições das casas legislativas, elas seguem uma regra de quociente eleitoral. Então tem um cálculo para se saber quem vai ser eleito. E esse, para mim, é um dos maiores absurdos que nós temos na política brasileira. É uma das coisas assim, mais terríveis. E eu não vejo, na verdade até vejo pouco se falar em mudança nisso. Se fala em reformas políticas, em legislações eleitorais que podem ser mudadas. E pouco se fala nisso. Eu acho que uma das prioridades que um legislador deveria ter é a mudança desse sistema de eleição. Por quê? Quem é eleito não é quem recebe mais voto. A gente tem esse problema no país. Tem uma série, atualmente, dos 513 deputados que estão na Câmara Federal, só 27 foram eleitos com voto próprio. Eles ganharam voto e foram eleitos e estão lá porque alguém votou neles. Todos os outros entraram por esse quociente eleitoral. Então é feito um cálculo e dentro desse cálculo o partido até 2018, até as eleições passadas, tinha ainda coligação. Já nas eleições municipais não houveram coligações para esses candidatos a legislativo. Então as coligações não estão mais funcionando. Então o partido recebe o voto. Então se você tem um candidato puxador de voto, por exemplo, um artista, uma pessoa famosa, né, um exemplo clássico aí é o Tiririca, mas um exemplo muito ilustrativo até de política mesmo, a Janaína Pascoal ou a Joyce Hasselmann e o Eduardo Bolsonaro foram candidatos que tiveram votações assim avassaladoras, e nessa votação eles levaram gente com eles. Tanto que a Janaína Pascoal fala que ela não quer mais disputar a eleição proporcional, porque ela levou gente com ela, por ser do partido dela, que chega lá na hora da votação, vota contra os projetos dela. Então é uma coisa muito bizarra, assim, muito patética, esse tipo de situação eleitoral. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o quociente eleitoral, porque muitas vezes a gente não está atento a quais os candidatos que estão na frente, porque não tem pesquisa. As pesquisas eleitorais para a legislativa são muito frágeis. E isso é extremamente importante. A gente fica meio refém desse sistema. Aí muita gente fala assim, mas o eleitor brasileiro não sabe votar, né? O brasileiro não sabe votar. Não necessariamente, porque adianta você saber de fato quem você quer escolher, sendo que nem sempre aquele candidato que você está escolhendo, e ele às vezes foi mais votado do que um outro candidato que está num partido maior, e ele entra porque no quociente eleitoral ele levou mais voto. Entende? É uma coisa muito confusa. E esse quociente eleitoral, ele é um cálculo de acordo com a votação. Né? Existe lá um número que tem que se chegar de acordo com os eleitores que foram votar, os votos válidos que aconteceram, de acordo com o número de cadeiras que tem disponível na Casa Legislativa e de acordo com quanto cada partido recebeu de voto. Então quando você vota no nome, você não está votando no nome, você está votando no partido. Isso é o fato. Esse é o fato. E aí os mais votados daquele partido recebem a quantidade de cadeiras de acordo com quantos votos esse partido teve. Isso eu vou destrinchar melhor, eu vou fazer esse cálculo para que todo mundo possa ver, num vídeo mais curto, menos explicativo, mas mais prático, mais objetivo, né? Para que todo mundo entenda essa coisa do quociente eleitoral. E importante, podem ser que surjam candidatos que sejam contra esse sistema, isso é extremamente importante.
E referente ao legislativo, a gente precisa prestar muita atenção nas pautas que esses legislativos têm, que esses candidatos ao legislativo têm. Como, por exemplo, o legislativo ele acaba influenciando todos os poderes. Hoje tem uma proposta na Câmara Federal para reduzir o tempo que um ministro do STF fica lá. Né? Então o legislativo influencia nisso. É o legislativo, através do Senado Federal, que sabatina as indicações que o presidente da República faz. Então, eles aprovam ou desaprovam uma indicação. Então, o legislativo influencia diretamente no judiciário. Aliás, é no legislativo que são criadas leis. Então, saber a respeito dos nossos candidatos ao legislativo é fundamental. Não dá mais pra gente pegar um papelzinho na rua e falar, vou votar nesse cara aqui. Não dá, isso não existe mais, acabou. Na verdade, aquele que tem um papelzinho na rua é que não pode receber voto. Esse é o que não pode, porque ele tá fazendo aquilo que ele é pago para não fazer, que é poluição, é gerar lixo, é induzir o eleitor ao erro. Então, aquele que começa desse jeito, tem tudo para dar errado. Então, pessoal, é importante ter isso em mente. Tão importante, ou até mais importante do que saber sobre o executivo, é conhecer bem os candidatos ao legislativo. Bom, para esse vídeo não ficar tão mais longo, eu vou destrinchar melhor isso em outros vídeos à frente, sobre o quociente eleitoral, sobre as funções do legislativo, né, o que especificamente cuida um senador, o que especificamente cuida um deputado federal, um deputado estadual. Eu quero tentar fazer um vídeo só sobre deputado estadual, só sobre as assembleias legislativas dos estados, que são grandes elefantes brancos, mas que têm uma interferência muito grande na vida da gente e não fazem o que deveriam fazer. Então a gente vai fazer isso ainda. Bom, para não alongar mais, por esse vídeo é só, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Quem puder, dá o like no vídeo aí. Comenta aí embaixo aí, deixa seu comentário, fala o que você acha, tem alguma dúvida, pergunta. Se não gostou, se achou que tem alguma coisa de errado, fala aí, comenta pra gente aí pra que esse vídeo seja melhor distribuído. Se inscreve no canal aí, galera. E vamos nessa aí que hoje é dia de trabalho. Sejamos felizes.